capítulo 1. Eu vou começar a leitura no verso 24 do capítulo 1 e vamos até ao versículo 5 do capítulo 2. Então começamos a leitura no verso 24 do capítulo 1 e vamos até o capítulo 2, verso 5. Nossa oração, nosso desejo sincero é que a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos glorifiquem a Jesus, o nosso Senhor. Eu quero mais uma vez saudar você aqui presente e também todos aqueles que nos acompanham através do canal da igreja no YouTube. Que o Senhor nos abençoe e que nos guarde e que a graça e a paz do Senhor nos sejam multiplicadas. Eu quero então dar seguimento a essa série de mensagens que tenho feito na carta de Paulo aos Colossenses. E eu peço a você que me acompanhe na leitura do capítulo 1, a partir do verso 24 até o verso 5 do capítulo 2. Eu lerei na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros diante de Deus. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo esteja forte. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la ao nosso coração nesta noite. Queridos, é muito comum a gente experimentar insatisfação, perplexidade, dor e até revolta quando sofremos. Esta é uma regra geral para todos nós, mas para Paulo era diferente. Aqueles que amam o sofrimento e que sentem prazer com a dor, eles são considerados pessoas transtornadas. O transtorno é chamado de masoquismo, termo que se originou de um escritor austríaco chamado Leopold Ritter Sacher-Masoch. Para muitos dos nossos contemporâneos, o sofrimento é uma espécie de karma que trazemos de outras encarnações, pelos erros cometidos outrora por personagens que foram possuídos pelo mesmo espírito que existe em nós hoje. Esta é a visão comumente encontrada entre os adeptos do espiritismo. Daí o dito popular: aqui se faz, aqui se paga. Para os judeus, no tempo de Jesus, o sofrimento era resultante do pecado cometido pelas pessoas
que sofrem ou pelos seus genitores. E isso se torna evidente na pergunta feita pelos discípulos de Jesus, narrada no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 9, versos 1 a 3, que diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Repare que a crença do judaísmo do tempo de Jesus não era muito diferente da crença espírita dos crédulos de hoje. A única diferença que existe entre essas duas crenças é a ideia da reencarnação. O completo conteúdo do livro de Jó no Antigo Testamento foi escrito por causa do problema do sofrimento. A pergunta que se faz é sempre a mesma que foi feita milênios atrás. Por que existe a dor? O que pode explicar tanto sofrimento? Não é meu objetivo hoje, nesta mensagem, responder a essa importantíssima questão. Mas eu desejo chamar a sua atenção para que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o sofrimento e a dor nesse texto na carta aos Colossenses. Ele começa esse texto que nós acabamos de ler dizendo: alegro-me quando sofro por vocês. Na verdade, as cartas do apóstolo Paulo, nós podemos observar o desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar de a teologia do sofrimento. Para Paulo, a dor e o sofrimento são vistos numa perspectiva completamente diferente daquela que é a visão comum na sociedade de hoje. O sofrimento pode ser motivo de regozijo. Essa é a tese do apóstolo Paulo. E ele vai apresentar-nos alguns argumentos inspiradores para defender essa tese. O sofrimento pode ser motivo de regozijo. Por isso eu resolvi dar o tema a esta mensagem: sofrer sorrindo ou sofrer contente. Quando eu era pequeno, eu tinha aí perto de 9 anos, eu fui acometido de um furúnculo no joelho. E esse furúnculo me deu muito trabalho, muito trabalho. Eu não podia caminhar. Eu tinha que ser levado à escola num carrinho de mão por papai. Ou então, na garupa da bicicleta. E às vezes, no próprio cangote de papai. E várias vezes eu faltei à aula. E papai comunicou com a professora a minha situação e ela disse assim: é muito importante que ele venha para fazer as provas. E eles me abonaram faltas. Foram quase 3 meses de muito sofrimento e dor. Naquela altura, eu tinha uma professora na escola dominical chamada Ruth Tavares. Foi membro da nossa igreja. Irmã da irmã Maria Tavares, esposa do pastor Isaías. Ruth chegou lá em casa para me fazer uma visita e me entregou um livro que revolucionou a minha vida. Eu li aquele livro em poucos dias e nunca mais me esqueci da sua mensagem. O livro, certamente muitos de vocês já leram, Poliana, de Eleanor Potter. Poliana mudou a minha vida, porque eu aprendi com Poliana o jogo do contente. É possível sofrer sorrindo. É possível sofrer contente. Vamos então analisar os argumentos do apóstolo Paulo para defender a sua tese de que
o sofrimento pode ser motivo de regozijo. Primeiro deles, verso 24: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. O sofrimento é motivo de regozijo quando nós sofremos por Jesus. Você pode se alegrar quando sofre por causa do seu amor por Jesus. Para Paulo, a vida cristã é perfeitamente compatível com o sofrimento, porque o nosso Senhor sofreu por nós. Por isso a frase, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja, se encaixa perfeitamente. É fundamental que entendamos claramente que Paulo não está aqui afirmando que o sofrimento de Cristo para nossa salvação está incompleto ou que não é satisfatório. Não, absolutamente não. Participar dos sofrimentos de Cristo significa tão somente identificar-se com Cristo quando o sofrimento nos aflige. Uma vez que Cristo padeceu, é comum esperarmos que os seus seguidores também padeçam. E este ensino está plenamente de acordo com a pregação do próprio Senhor Jesus. Olha o que ele diz. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua própria vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro se perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Repare, são palavras do Senhor Jesus. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz demanda muito sofrimento. Jesus nunca nos prometeu um mar de rosas. Essa história, a história do slogan "Pare de sofrer", é propaganda enganosa de um falso cristianismo. Você lembra do sermão chamado Sermão do Monte? Quando Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças, você se lembra da última das bem-aventuranças anunciadas por Jesus? Elas estão em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, que eu leio para você. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E alegrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Olha que coisa impressionante. Existe felicidade no sofrimento quando nós sofremos por amor a Jesus. Existe felicidade no sofrimento, sim. Você pode exultar e alegrar-se quando sofrer por amor a Cristo. Há um galardão, uma incorruptível recompensa para você no céu. Mas eu preciso lembrar a você uma história muito triste que aconteceu comigo quando eu fui pastor em Cachoeira Itapemirim. Havia um senhor na nossa igreja. Ele era, assim, muito assíduo aos cultos. Não faltava um culto sequer. E no mês de maio, a igreja então resolveu realizar uma campanha de cultos nos lares. Dividimos a igreja em 12 grupos, o nome dos 12 apóstolos, e cada grupo realizaria cultos nos lares na sua região. E havia um bairro lá em Cachoeira Itapemirim, onde morava esse irmão. E ele se inscreveu com o líder do grupo: eu quero realizar um culto na minha casa. Está muito bem. As coisas iam acontecendo muito bem quando de repente eu recebi um telefonema da esposa desse irmão. Ele disse: pastor, eu preciso muito que o senhor venha à nossa casa. E eu fui lá.
Qual era o problema? É que a esposa desse irmão e a sua filha tinham muita dificuldade de convidar os vizinhos para virem ao culto em sua casa, porque o relacionamento desse irmão com seus vizinhos era péssimo, era horrível. Eu então chamei esse irmão para conversar, e eu então, na casa dele, com muito jeito, eu só tinha 23 anos, eu era um menino, ele tinha idade para ser meu pai, quase meu avô. Eu então falei: meu irmão, a sua esposa está dizendo, e a sua filha também, que há uma dificuldade para marcar o culto na sua casa, porque o irmão tem um péssimo relacionamento com seus vizinhos. O seu testemunho de cristão em casa é muito ruim, muito negativo. Ele disse: ah, pastor, eu sabia, está escrito, os inimigos serão os da sua própria casa. Aí citou a Bíblia. E Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguem, quando falam mal de você e mentindo dizem tudo contra você. Aí eu peguei a minha Bíblia, abri nesse texto e perguntei para ele: irmão, aqui está dizendo, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que os seus vizinhos falam do Senhor é verdade ou é mentira? Aí, como um jogral, a mulher e a filha disseram: é verdade, pastor. E eu virei para ele e disse assim: irmão, o senhor não é bem-aventurado, o senhor é maldito, porque por causa do seu mau testemunho, a sua mulher e a sua filha não estão tendo condições de convidar as pessoas para fazer o culto na sua casa. Nós só somos bem-aventurados quando sofremos por amor a Jesus, porque há felicidade no sofrimento quando nós sofremos por amor a Jesus. Mas há um segundo argumento de Paulo, versos 25 a 27. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. O que nós aprendemos aqui com Paulo é que o sofrimento é motivo de regozijo quando você cumpre o chamado de Deus. Quando Deus chama você para fazer uma coisa, para executar uma tarefa, para realizar uma obra, quando você faz isso obedientemente e sofre, esse sofrimento é motivo de muito regozijo. Paulo afirma claramente que ele sofre por causa da dedicação que ele tinha de pregar o evangelho aos gentios. E ele afirma também que essa tarefa, essa missão, não lhe foi confiada pela igreja, pelos demais apóstolos ou por qualquer outra organização, mas foi-lhe confiada pelo próprio Senhor. Cumprir a missão que Deus nos confia pode sim resultar em sofrimento, como foi o caso de Paulo. É muito interessante, irmãos, observarmos a forma como Paulo se refere a esta missão de anunciar essa mensagem para aqueles que não são judeus. Olha bem o que Paulo afirma: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Os judeus, os consanguíneos de Paulo, aqueles que eram os descendentes de Abraão, eles desenvolveram ao longo de séculos uma coisa terrível chamada orgulho religioso. Eles achavam que eles eram o único povo escolhido de Deus. E Deus era o Deus deles e de mais ninguém.
É verdade que o Antigo Testamento nos conta histórias extraordinárias de lutas tremendas, de guerras tremendas, porque o povo de Deus tinha de conquistar a terra prometida. Mas, infelizmente, a forma como o povo judeu interpretou a ação de Deus na história foi: Ele é o nosso Deus, só nosso e de mais ninguém. Pois bem, mistérios de Deus, segredos de Deus, nunca são vistos no Novo Testamento como alguma coisa oculta, acessível somente a iniciados, mas como algo que estava para ser amplamente revelado ao público que ouvisse a mensagem. Por isso Paulo usa a expressão mistério, e isso tem a ver também com o contexto religioso dos colossenses. Os gnósticos, que eram hereges e andavam espalhando falsas doutrinas entre os irmãos, eles usavam muito esse termo, mistério, porque eles acreditavam que as coisas de Deus eram reveladas somente para iniciados. Eram mistérios. Paulo se utiliza dessa palavra para usar o vocabulário que eles conheciam para dizer: a revelação de Deus é como um mistério que é para ser revelado para toda a gente. No relato de Lucas, em Atos, capítulo 22, 21 a 23, expressões muito claras sobre a ira dos judeus contra Paulo, porque ele afirmava ter recebido de Deus a missão de pregar aos não-judeus. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor me disse, Paulo está dando um testemunho: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer esta palavra, gentios. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancando seus mantos, e jogavam poeira para o alto. Ódio religioso. Todo ódio é ruim, é terrível, mas não existe ódio pior do que o ódio religioso. E era o que estava sendo manifestado contra Paulo. Só porque Paulo disse que Deus me chamou para levar o evangelho àqueles que não são judeus, àqueles que não são da descendência de Abraão. Agora você percebe por que Paulo está falando da missão que ele recebeu e de como ele sofreu perseguição por causa disso? Eu já afirmei e vou repetir outra vez: cumprir a missão que Deus nos confia pode resultar em muito sofrimento e muita dor, mas esse sofrimento é motivo de regozijo. Tristeza e lamento sem fim advém da desobediência ao chamado de Deus, mas o cumprimento obediente da tarefa que Deus nos confia, apesar de qualquer sofrimento, nos traz profunda e verdadeira alegria. Portanto, é perfeitamente possível você entender que o sofrimento é motivo de regozijo quando você cumpre o chamado de Deus e quando você realiza a obra de Deus. E eu quero terminar chamando a sua atenção para o terceiro argumento que Paulo apresenta. O sofrimento é também motivo de regozijo quando você luta para alcançar a maturidade. Olha os versos 28 e 29 do texto. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. A Bíblia afirma que quando a gente se converte a Jesus Cristo, crendo nele como nosso suficiente Salvador e recebendo como nosso Senhor supremo, absoluto, a Bíblia diz que nós passamos por uma experiência chamada novo nascimento.
É verdade. Novo nascimento. Morreu há poucos dias e foi sepultado ontem o presidente Jimmy Carter, com 100 anos de idade. Durante todo o tempo em que ele exerceu a presidência, e depois, por muitos anos a fio, ele todo domingo, um domingo por mês, ele era o professor da escola dominical na sua igreja. Era um homem fiel, membro de uma igreja batista, a Igreja Batista Maranata. Quando ele foi eleito presidente, ele fez uma declaração que se tornou muito divulgada, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ele disse: eu sou nascido de novo. E para quem não conhecia essa linguagem, a expressão soou muito, muito estranha. E ele teve a oportunidade de explicar o que ele queria dizer. A Bíblia diz que nós nascemos de novo quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Começamos a nossa jornada espiritual em Cristo como bebês e necessitamos de alimento próprio, adequado, que a Bíblia chama de leite espiritual, como nos ensina o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versos 2 e 3. Ele diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Este alimento básico é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E esse leite espiritual nada mais é do que a palavra de Deus. Mas Deus não deseja que permaneçamos infantes espirituais. O propósito de Deus para nós é a maturidade espiritual. Palavras semelhantes utilizadas no Novo Testamento para definir a maturidade espiritual é perfeitos, completos, plenos. Lembro de ouvir o Daniel, meu neto que está aqui hoje, uma vez virar-se para mim e dizer assim: vovô, eu estou com dor de crescimento. Você lembra disso, Dani? Quem aqui já experimentou dor de sofrimento? Levante a mão. Alguns. Eu já tinha ouvido falar disso. E eu achava que isso era conversa fiada. Que isso era história da carochinha. Que isso era, na linguagem que meu pai usava muitas vezes, conversa mole para boi dormir. Mas é uma realidade. Na medida em que os pré-adolescentes e adolescentes vão crescendo, os seus ossos vão ganhando mais tamanho, e isso tem um impacto no seu corpo, causando-lhes dor. O esticamento dos ossos, dos tendões, dos nervos, dos músculos, causa dor, a dor do sofrimento. Repare que o apóstolo Paulo faz uma ligação entre maturidade espiritual, no verso 29, e a mensagem completa, do verso 25. E eu quero dizer para você o seguinte: é impossível você experimentar crescimento espiritual sem conhecer a mensagem completa de Deus. Você precisa conhecer a revelação que Deus faz de si mesmo para nós. Você precisa conhecer a natureza de Deus, a essência de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. E aonde que essas coisas estão reveladas? Na Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é quem nos revela quem Deus é, qual é a sua natureza, qual é a sua essência e qual é a sua vontade expressa para a nossa vida. Agora, por favor, volte a sua atenção para os versos 2 a 5 do capítulo 2. Ali nós encontramos alguns sinais de maturidade espiritual. E esses sinais são um excelente teste
que nós podemos fazer individualmente. Olha que coisa interessante, os versos 2 a 5 do capítulo 2. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Quais são os sinais de maturidade cristã que nós encontramos aqui nesses versos? O crente maduro é corajoso. Ele não é apenas corajoso, mas ele é um encorajador. Uma pessoa que tem coragem, e a sua coragem é contagiante. Você já reparou que o medo contagia? O medo contagia. Eu já contei para vocês a história do 7 de setembro, da chegada do fogo simbólico em Cachoeira de Macacu, quando eu era pequeno. Papai tinha prometido que levaria a gente por volta da meia-noite para recebermos o fogo simbólico que ia chegar na cidade. E nós, crianças, naquela altura éramos 4 irmãos e uma prima, nós estávamos ali na janela esperando o papai chegar. E quando a gente estava, todo mundo na janela, olhando para a rua, esperando o papai chegar, a gente viu na parede da janela do nosso vizinho, da janela não, a parede da casa do vizinho, a gente viu um animal se movendo. E a minha prima gritou logo, é um lobisomem! E todo mundo correu e se escondeu. Na verdade, a gente descobriu que era um gato que estava caminhando sobre o muro. E a luz projetava sua sombra na parede do vizinho. Olha que coisa interessante. Como o medo contagia. Mas eu quero dizer para você que a coragem também é contagiosa. Quando você demonstra coragem e encoraja pessoas, você tem um sinal de que você é maduro espiritualmente, de que você é maduro na fé. Gente medrosa, gente que infunde medo, é bebê espiritual. Então aí está um bom teste para você. Você inspira coragem? Você é corajoso? Ou você é um medricas e você expande o medo que você tem? O outro sinal é que o crente maduro é unido aos demais irmãos por fortes laços de amor. Eu preguei isso aqui domingo passado. Eu não vou muito bater nessa tecla hoje, mas eu quero mais uma vez dizer para você que este é o outro sinal de maturidade cristã. Quem tem o costume de fazer panelinha, só vou gostar de quem gosta de mim, é um bebê espiritual. E você já reparou? Os bebês fazem sujeira. E pode acreditar, toda sujeira de relacionamento que acontece na igreja é causada por bebês espirituais. Mas os maduros, não. Esses são ligados uns aos outros por fortes laços de amor fraternal. O outro sinal, o crente maduro tem suas convicções firmadas em Cristo e não nos seus sentimentos. Irmãos, isso aqui é tão importante, presta bem atenção. Uma coisa é o que eu creio porque está escrito, e outra coisa é o que eu sinto. Se a minha fé não se refletir nos meus sentimentos, ai de mim. Porque muitas vezes a gente tem sentimento de derrota. Observe o comportamento de uma pessoa depressiva, uma pessoa que está sofrendo com esse mal terrível, que é a ansiedade, a depressão. Você vai perceber que o sentimento da pessoa é derrotista, é negativo. Mas uma coisa é o sentimento e outra coisa é a convicção.
Há muitos crentes que são bebês espirituais porque decidem as coisas pelo coração e não pela mente. Aquilo que enche a sua mente de convicção acerca de Jesus é que vai dominar as decisões que você toma para a vida. Quem toma decisão pelo coração, desculpe usar a expressão, vai se estrepar, vai dar com os burros na água. Você precisa tomar as decisões baseado nas convicções que você tem acerca de Jesus. Aí sim. Lembra daquilo que a gente cantou? O mar começou a embravecer e as ondas começaram a ameaçar o barco. E não é assim na vida da gente? E aí, na hora que você olha para a onda, na hora que você olha para o mar, na hora que você sente o vento, você treme de medo. É nessa hora que você deve dizer: quem é que está na popa do barco? É Jesus. E se Jesus está na popa do barco, não interessa o vento, não interessa a onda, não interessa o mar. Não seguir por sentimentos. Confie no Senhor Jesus. Suas convicções estão bem firmadas em Jesus Cristo e não nos seus sentimentos. Esse é um outro sinal de maturidade. Só mais dois. O crente maduro não é enganado por argumentos bem elaborados de outras crenças ou até mesmo de descrença. E Paulo está aqui falando disso porque havia argumentos falaciosos e argumentos muito interessantes que estavam sendo disseminados nas igrejas de Colossos, de Herápolis, de Laodiceia, pelos gnósticos. Filosofias, ideologias. Irmãos, é triste dizer isso, mas a vida de muitos cristãos está mais influenciada por ideologias do que pela sua fé bíblica. Escolhas que fazemos são direcionadas por ideologias, com argumentações falaciosas, tendenciosas, e não pela nossa fé cristã. E é por isso que a gente sofre o que está sofrendo. Maturidade cristã. O crente maduro não é enganado por argumentos bem elaborados de outras crenças, de outras ideologias ou até de descrenças. E a última, o crente maduro vive para demonstrar a sua firme fé em Jesus e não vacila. A forma como o apóstolo Paulo diz isso é tão interessante, tão bonita. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Viver como deve viver, com a fé cada vez mais fortalecida. Isso é maturidade espiritual. Reparou que Paulo ensina que para alcançar essa maturidade em Cristo, é necessário muita luta? Paulo fala disso em 2 versículos nesse texto. E o verbo utilizado por Paulo aqui no verso 29 do capítulo 1 é o mesmo verbo de onde vem a palavra portuguesa agonia, o verbo agon, de onde vem a palavra agonia. Não é uma luta comum, é uma luta que causa dor. Assim como existe a dor do crescimento, há uma luta constante na busca da maturidade, e essa luta causa dor, causa sofrimento. E eu quero concluir para dizer para você o seguinte: eu não sou, você não é doente. Não sofremos de nenhum transtorno psíquico quando afirmamos que nos alegramos no sofrimento. A nossa teologia do sofrimento é bem clara. Se Deus me permite passar por alguma aflição que me causa sofrimento e dor, eu me considero privilegiado por ser considerado por Deus
digno de participar dos sofrimentos de Cristo. Portanto, quando sofro por causa de Cristo, eu sou feliz. Você pode imaginar a imagem que alguém poderia fazer de Paulo lá em Colossos, Hierápolis, Laodiceia, preso em Roma. Alguma coisa ruim esse indivíduo aprontou. Que autoridade tem esse camarada para me ensinar, para me exortar? Mas os sofrimentos físicos e psicológicos de Paulo são resultantes da sua obediência ao chamado de Deus. Em várias das cartas de Paulo, você vai perceber que ele enfrentou o sofrimento de repulsa, de, vamos dizer assim, de ser mal interpretado pelos próprios cristãos das igrejas. Em Corinto, a sua autoridade apostólica foi séria e profundamente questionada. Em Colossos, ele nem conhecia pessoalmente as pessoas. Ele nunca tinha tido oportunidade de estar face a face com aqueles irmãos. Imagina o que eles pensavam de Paulo. Mas Paulo vai afirmar: eu sofro por causa da minha obediência ao chamado de Deus. Eu sou apóstolo não porque eu quero, mas porque Deus me chamou para ser. Por isso ele se regozija nos seus sofrimentos. Então, queridos, não tenham medo de sofrer. Não tenham medo de sofrer quando obedecem a Deus e cumprem a missão que Ele lhes confiou. Mesmo que isso cause sofrimento e dor, sejam felizes no sofrimento. Você sofre das dores de crescimento? Você experimenta as aflições do seu desenvolvimento até alcançar a maturidade espiritual? Seja muito bem-vindo ao clube. Ainda que chore as dores da sua busca pela maturidade, chore cantando e cante chorando. Louve e exulte o Senhor no meio da dor, porque o seu galardão está garantido no céu. Sofrer contente. Existe contentamento na dor. Quando você sofre por Jesus Cristo, quando você cumpre a missão que Ele lhe confiou, e quando você decide ser maduro em Cristo. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, e tenha a coragem de dizer para Deus: Senhor, eu não gosto de sofrer, mas eu não tenho medo do sofrimento e da dor. Porque quando eu sofro e quando eu sinto dor, eu me sinto privilegiado, porque o Senhor me considera digno de participar dos sofrimentos de Cristo. Diga para Deus isso. Faça uma oração em resposta à mensagem que Deus lhe entregou nessa noite. Faça uma oração de dizer: Senhor, por mais que eu sofra, eu nunca deixarei que a minha fé vacile em Cristo. Eu permanecerei fiel, haja o que houver, seja o que for, onde eu estiver, sejam quais forem as circunstâncias, eu serei fiel. Firmado estou na minha fé em Jesus. Fale com Deus, ore ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra foi falada, a tua mensagem foi proclamada, e a tua mensagem fala de sofrimento e de dor para os cristãos. Ah, Senhor, o Senhor conhece o sofrimento de cada um de nós.
O Senhor conhece as dores que nós temos passado, as aflições que temos experimentado, porque te amamos, porque queremos ser fiéis a Ti, porque queremos cumprir o Teu mandado, porque queremos ser maduros, queremos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Senhor, enche o nosso coração de coragem, enche o nosso coração de firmeza, enche o nosso coração de amor uns pelos outros, enche o nosso coração, Senhor, da convicção de que a nossa fé está firmada no Senhor e vacina-nos contra quaisquer argumentos perniciosos, ainda que sejam argumentos muito bem elaborados, mas que permaneçamos fiéis em Ti, até a morte. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.